Então vamos falar um pouquinho dos quadros que a gente tem numa instalação elétrica. Então, numa instalação elétrica a gente vai ter dois tipos de quadros principais aí, né? O quadro medidor e o quadro de distribuição. A gente pode ter quadros de distribuição parcial e tudo mais, mas, por exemplo, numa instalação residencial, né, de pequeno porte, a gente vai ter um único quadro medidor e um quadro de distribuição. O que são esses quadros, né? Então, o quadro medidor, ele fica localizado lá no padrão de entrada e ele serve para fazer a medição do consumo. O quadro de distribuição, por sua vez, ele vai ficar localizado geralmente ali no centro de cargas da instalação e ele serve para distribuir os circuitos terminais. Então, como tem essa imagem aí representando, então a gente verifica o cabeamento vindo do poste lá da concessionária, passa ali no ramal de ligação. No caso, a gente verifica que tem 3 fios, então seriam 2 fases e um neutro, entrando na nossa residência ali, no ramal, no padrão de entrada. Então chega ali no quadro medidor, junto ali ao quadro medidor você tem o aterramento de entrada, tem o circuito de distribuição, que vai então levar essa energia do quadro medidor para o quadro de distribuição, e do quadro de distribuição a gente tem os circuitos terminais, que são de fato esses circuitos que vão alimentar as tomadas, as nossas tomadas de uso geral, as tomadas de uso específico. Bom, quanto ao quadro medidor, a gente tem o quadro medidor unidirecional e o quadro medidor bidirecional. Vamos entender um pouquinho dos dois. O quadro medidor unidirecional, ele funciona pelo princípio eletromecânico, né? Tem aí, no caso, uma representação de uma ligação monofásica e também de uma ligação bifásica ou trifásica. E então, ele só registra o fluxo de energia da concessionária para a residência. Então, antigamente, você tinha um fluxo de potência que era unidirecional, então a concessionária era a única fornecedora de energia. Agora, com a questão da geração distribuída, então muitas residências elas têm tanto o consumo de energia quanto o fornecimento de energia, né? Então, a venda para a concessionária. Então, aí a gente precisa de utilizar, então, os medidores bidirecionais. Esses medidores bidirecionais, eles já funcionam a partir, né, dos sistemas digitais, e eles vão registrar o fluxo de energia nos dois sentidos. Então, tanto da concessionária para o consumidor, quanto do consumidor para a concessionária. Então, quando a gente vai fazer a aquisição aí de um padrão de entrada, né, a gente verificou que a gente determinou as potências, as demandas, tudo mais, para a gente determinar a categoria e que tipo de padrão que a gente precisa utilizar. Então, termos de bitola e fases. E uma das outras condições que a gente verifica, né, quando a gente vai fazer essa cotação e comprar um medidor, né, comprar um padrão de entrada de modo geral, eles fazem a pergunta se você vai instalar com sistema fotovoltaico ou não, né, geralmente essa pergunta, para saber se você precisa de um medidor unidirecional ou bidirecional. Então, no caso, né, o medidor bidirecional, ele é um pouco mais caro e ele vai servir se você, caso tenha a pretensão de ter um sistema de geração distribuída. Verificando aí, então, agora os nossos quadros de distribuição, né? Então, o quadro de distribuição, ele vai ser o centro de toda a instalação elétrica de uma residência, ou de um centro, ou de uma instalação comercial ou industrial, né? Então, ele vai centralizar a distribuição dos circuitos terminais. Então, ele recebe todos esses condutores, né, com maior bitola do quadro medidor e vão distribuir para os circuitos terminais. Nele é que se encontram os dispositivos de proteção. Então, para cada a gente vai ter um dispositivo de proteção, um disjuntor. E esses disjuntores vão ficar dentro desse nosso quadro de distribuição. O quadro de distribuição, ele tem que ter uma localização de fácil acesso e o mais próximo possível do medidor. Então, o que a gente entende por isso? Que ele tem que ter um fácil acesso, porque se você tiver algum problema, né, então se você está tendo algum equipamento que está apresentando falha, ou se tem alguém em risco, né, tomando algum tipo de choque, o quadro ele tem que estar de fácil acesso, né, bem localizado, sem nenhum material ali na frente, para que você consiga acessar ele rapidamente e desarmar os circuitos que sejam
necessários. Então, por isso que a gente tem que ter o fácil acesso para o quadro de distribuição. Em relação à proximidade do medidor, o que a gente verifica é que quanto mais próximo do medidor, menos interferência a gente vai ter, por exemplo, da queda de tensão. E a gente vai poder, então, ter condutores com bitolas significativamente menores, né? Então, conforme a gente vai distanciando demais o quadro de distribuição do quadro medidor, a gente vai ter problemas aí com queda de tensão e ter que colocar condutores com bitolas maiores para poder eliminar esse problema. Sendo que também, né, a gente verifica que a localização do quadro de distribuição vai ser preferencialmente no centro de carga da instalação. Então, por que no centro de carga? Porque dessa forma você consegue distribuir todos os eletrodutos, as fiações, né, sem ter circuitos terminais muito grandes, né, e sendo que as potências maiores, né, os dispositivos com maior potência vão ficar mais próximos do quadro medidor. Ou seja, de novo, você vai tentar minimizar, né, vai tentar diminuir as bitolas aí dos condutores desses circuitos. Então, por isso que a gente localiza ele próximo aí ao centro de cargas, que vai estar geralmente mais próximo dessas cargas dessas cargas com potências mais elevadas. Um dos métodos utilizados para localizar, né, para determinar as coordenadas do quadro de distribuição é o método do baricentro. Então, se a gente basicamente faz uma média, né, uma média ponderada, então considerando as coordenadas x e y das nossas cargas e também considerando as potências, né, P1 até Pn dessas nossas cargas. Então, multiplicando a coordenada x vezes a potência da carga mais a coordenada x vezes a potência da próxima carga, né, somando tudo isso, dividindo pela soma das potências, a gente consegue ter uma coordenada x e uma coordenada y para esse centro de carga. Lembrando que isso não é obrigatório, é um método para determinação, né, dessas coordenadas. A gente vai priorizar, então, a questão da localização de fácil acesso e tentar realmente trazer ele mais próximo para o medidor, né, para o quadro medidor, também para diminuir essa questão dos condutores ali do circuito de distribuição. No caso, quando a gente está fazendo isso manualmente, né, então a gente está fazendo uma planta manual, utilizando só uma ferramenta de CAD de desenho, então a gente vai verificar mais ou menos onde está próximo do quadro medidor e também está centralizado ali dentro dos nossos pontos de tomada e de iluminação, né, para a gente poder, então, ramificar dali, né, os nossos circuitos terminais. Mas, por exemplo, quando a gente está fazendo isso através de um software, então, utilizando aí um software de instalações elétricas, o que ele vai fazer é que ele dá já uma localização no centro de carga, e aí você pode ou não colocar ele lá, né? Então, também conforme a experiência do projetista em relação ao como que vai ficar a disposição das outras, do resto da instalação. Mas então, geralmente, quando a gente está utilizando um software de instalações, ele já vai te dar uma visão prévia de onde seria o centro de carga, se você quer colocar lá ou não esse quadro de distribuição. Bom, um quadro de distribuição ele pode ter uma cara aí de um mini quadro, né, que seria esses quadros residenciais. Esses quadros residenciais aí, eles têm essas características de utilizar os barramentos tipo pente, né? Já os quadros industriais eles têm essas características aí de utilizar os barramentos de cobre, né? Então, antigamente você tinha quadros de distribuição residencial que também, né, tinham grandes barramentos de cobre, né, parecidos com esse industrial, mas hoje em dia são mais utilizados esses mini quadros aqui. Uma outra coisa que a gente vai observar, né, são os itens que a gente tem num quadro de distribuição. Né? Eu passei rápido ali nos itens que a gente tem no quadro medidor, mas vamos dar uma observada. Então, no quadro, só retomando aqui, né, mostrando quais são os itens que a gente tem no quadro medidor. Então, no quadro medidor, então, a gente tem aqui os condutores de entrada, no caso aqui monofásico, você tem uma fase e um neutro. A fase ela passa aqui pelo medidor, né, o neutro está aqui junto, vindo com o sistema de aterramento. Você tem aqui um disjuntor, que é um disjuntor diferencial residual. Poderia ser só um disjuntor termomagnético, como também está sendo apresentado aqui na ligação
bifásica ou trifásica. Então você tem basicamente os condutores entrando no relógio medidor, saindo, passando pelo disjuntor geral e indo para o circuito aqui de distribuição para o quadro terminal, para o quadro de distribuição. Aí no quadro de distribuição, então vão chegar esses condutores aqui do circuito de distribuição. Então chega aqui, ó, proteção, fase e neutro, na parte de cima. Vão entrar aqui num disjuntor diferencial residual. Poderia só ser um disjuntor termomagnético, mais um IDR, mas depois a gente vai discutir um pouquinho mais sobre esses dispositivos de proteção, mas só vamos entender basicamente a disposição, né, dos equipamentos que estão localizados no quadro de distribuição. Então a gente tem o barramento de proteção, né, então é o barramento onde todos os condutores de aterramento vão ser interligados. Temos o condutor de neutro, ou o barramento de neutro, onde todos os neutros dos nossos circuitos terminais vão ser ligados, sendo que aqui, ó, o aterramento ele vem direto, mas o neutro ele passa pelo nosso dispositivo diferencial residual. Saindo aqui do nosso disjuntor, então teria aqui os barramentos de cobre para interligação das fases. Temos os nossos disjuntores termomagnéticos bipolares, aqui os condutores de fase saindo dos disjuntores, aqui os disjuntores unipolares, com seus condutores também saindo aqui e indo para os circuitos terminais. Então, basicamente, essa é a disposição que a gente tem no quadro de distribuição. Se a gente verificar aqui, ó, no quadro residencial, a gente tem aqui, ó, um disjuntor diferencial residual, temos dois disjuntores bipolares ao lado, e na parte de baixo, com barramento tipo pente, temos vários disjuntores unipolares e, por fim, ali um disjuntor bipolar. À direita, ali, a gente vê o barramento de proteção, né, com os condutores verdes aqui entrando nele, e à esquerda a gente tem o barramento neutro com os condutores azuis entrando nele. E aí aqui no QD industrial, o que a gente consegue verificar aqui com mais clareza são, na verdade, os barramentos das três fásicas, né, das três fases. Então, aqui é uma instalação trifásica, com a fase R e ST, indo para os seus vários disjuntores aqui de caixa moldada. Uma outra coisa que a gente verifica aqui nos quadros de distribuição é que a gente precisa prever, então, um espaço reserva para ampliações futuras. Então, conforme o número de circuitos que a gente tem num quadro de distribuição, a gente tem lá pela NBR 5410 quanto que é o mínimo de reserva que a gente tem que ter de espaço ali de disjuntores nesse quadro de distribuição. Então, por exemplo, se eu tenho um quadro que tem 12 disjuntores, eu preciso ter pelo menos um espaço reserva de 3 circuitos, sendo que a capacidade, né, reserva, ela deve ser considerada no cálculo do alimentador para o respectivo quadro. Então, a gente deveria considerar, né, mais uma demanda ali de 3 circuitos, então consideraríamos uma potência média para esses 3 circuitos, e teríamos que levar isso em consideração lá no cálculo de demanda para calcular, então, o nosso alimentador. Porque senão não adiantaria a gente deixar o espaço mínimo, né, aliás, o espaço reserva no quadro, mas sendo que o alimentador não vai comportar se a gente adicionar novos circuitos. Então isso a gente também tem que fazer a previsão e adotar isso no nosso cálculo lá de demanda para depois a gente dimensionar o nosso condutor de alimentação. Então, ficando aí, né, quantos quadros de distribuição e aonde que eles vão ter que estar, né, na nossa instalação. Então, a quantidade de quadros de distribuição parciais a ser instalado em um consumidor, ele vai depender de algumas variáveis, do número de centros de carga. Então, se eu tenho uma residência unifamiliar, né, se é um sobrado, se é um triplex, se eu tenho edícula, se eu tenho muitos cômodos espaçados, então aí eu posso ter centros de cargas, né, mais de um centro de carga, e colocar mais de um quadro de distribuição parcial. Em relação ao aspecto econômico, então eu posso ter um único quadro de distribuição centralizado, mas por conta dos pontos de tomada estarem muito longe, né, desse quadro de distribuição, a gente ter condutores, né, bitolas aí muito altas, muito elevadas. Então, a gente pode daí considerar outros quadros de distribuição mais próximos para poder diminuir, então, a bitola desses condutores. Então, seria a questão do aspecto econômico, então, tentar trabalhar para otimizar essa nossa instalação.
e também da questão da versatilidade desejada. Então, se você quer ter, por exemplo, o controle de iluminação e todos os tipos de tomada em uma determinada sala, naquela sala, né, então você coloca, por exemplo, um quadro parcial lá. Então, todos os disjuntores, né, os dispositivos de proteção ali de comando vão estar naquele quadro de distribuição locado naquela sala. Então, outra coisa que a gente verifica aqui, né, a partir dessas características, né, que a gente entende do quadro medidor e do quadro de distribuição, como que a gente vai locar eles na nossa instalação. Então, aqui para o nosso exemplo, eu loquei o quadro medidor, ele está junto no padrão de entrada, né, o padrão de entrada ele vai ficar aqui no limite do terreno, então ele está relacionado aqui na direita, no limite do terreno, o quadro medidor, e temos aqui localizado dentro da residência, né, dentro da cozinha, eu coloquei o quadro de distribuição. Aqui eu coloquei ele manualmente, mas poderia ter feito então o cálculo a partir do método ali do baricentro para tentar localizar ele mais próximo possível do centro de cargas, o que acaba ajudando, auxiliando, né, na diminuição ali da bitola dos circuitos terminais. Então, dessa forma a gente entende o que são os quadros medidores, né, o que são os quadros de distribuição, quais são esses nossos tipos, e como que a gente vai locar eles na nossa planta.